Pessoal, bem-vindos a mais um podcast do IBDFAN. Hoje nós temos a honra de contar com o Marcos Errard Júnior, que vai falar para a gente um pouco, a gente vai conversar um pouco sobre herança digital. Marcos, bem-vindo ao nosso podcast, bem-vindo ao IBDFAN. É um grande orgulho tê-lo aqui conosco para a gente conversar sobre algum desses temas, principalmente um tema que para nós é muito caro, que é a questão da herança digital, que está sendo aí discutida, né, por vários doutrinadores, inclusive você tem alguns artigos sobre isso, que eu já li alguns artigos seus. Então, muito obrigado pela sua presença. Queria que você falasse um pouco aí sobre a sua experiência, sobre essa questão que você veio aqui da herança digital e a gente começar a discutir, bater um papo aqui sobre a herança digital. Bem-vindo. Bem, amigo, primeiro, que alegria estar aqui com você e estar dividindo esse momento com todo mundo aqui. Estou na sede do nosso IBDFAN, a sede está linda, é uma estrutura maravilhosa. Quem não teve chance de conhecer ainda, venha conhecer, eu recomendo. Mas falando do tema de família e tecnologia, ou direito às sucessões de tecnologia, eu acho que aconteceu um despertar. Tá? Isso. A tecnologia está na nossa vida há muito tempo, às vezes a gente não se dá conta disso. Como a gente tem uma simbiose do mundo físico com o mundo digital. E a gente tem alguns comportamentos. Tem gente que diz assim, ó, não sei usar, nunca vi, deixa aquilo ali do lado e trata com uma reverência enorme para o assunto. Como se fosse um bicho de 7 cabeças, né? Uma coisa... E qual é o problema? A pessoa, às vezes, tem um dia a dia mais difícil, mais complicado, porque, às vezes, tem um pouquinho de má vontade de discutir aqueles assuntos. Sim. Mas a gente tem um lado oposto. A turma que quer utilizar a tecnologia sempre que possível para qualquer finalidade e, às vezes, sem refletir. Por exemplo, 2 anos atrás estava na moda discutir metaverso e blockchain. As pessoas diziam assim, Marcos, eu vou fazer o meu contrato de honorários em blockchain. Eu disse assim, tá, você pode fazer, mas você precisa disso? Vai ser útil para você? Qual é a vantagem de você agregar essa ferramenta ou essa solução de tecnologia no seu dia a dia? Porque, o que é que eu acho? Não é porque existe a tecnologia que você deve utilizá-la. E se você faz a opção por utilizar a tecnologia, qual é a vantagem? É mais rápido, é mais barato, tá? Facilita a sua vida? Ou é imposto, como aconteceu quando a gente passou a ter o processo eletrônico e a gente abandona o papel? E muitos advogados abandonaram a advocacia por conta disso. Perfeito. Talvez não o medo, talvez da preguiça de aprender e falar, eu não vou, eu sou do papel, eu também sou do papel também, mas a gente foi forçado a aprender essa tecnologia do processo digital, né? Veja que a gente está gravando um podcast, mas quem é o pai do podcast? É o rádio. A gente tinha rádio, a gente ouvia música no rádio, a gente assistia noticiário no rádio. Quando chega a TV, meu Deus, o rádio vai acabar. Tá? Aí depois vem a internet, vem o serviço de streaming, meu Deus, o cinema vai acabar. O que acontece é que a gente tem uma coexistência de vários formatos, tá? Você está no carro, está no trânsito, ouvir uma musiquinha no rádio é legal, tá? Você está aí na academia, está malhando, está aproveitando para ouvir o podcast da gente. Então, eu acho que o legal é a gente conhecer a ferramenta, entender as suas limitações, entender as suas funcionalidades e decidir o que é melhor para você, naquele momento específico. E o que é melhor para você trabalhando como promotor, como juiz, como advogado, e o que é melhor para o seu cliente ou para o jurisdicionado. Porque o que é que acontece? Tanto advogado teve dificuldade quando a gente passou do físico para o digital, quanto os nossos clientes também não podem mais ir no fórum, bater lá, não pode dizer assim, eu queria ver meu processo, como é que está. Me traga aqui no balcão para eu poder verificar a situação, tá? Mas, em compensação, ele pode entrar no site do tribunal, se inscrever naqueles sistemas de notificação automática e você vai estar lá no seu sábado, no domingo, e vai chegar uma mensagem de WhatsApp para você, dizendo assim, doutor, como é que está o meu processo? Tá certo? Eu vi que movimentou aqui. Isso. Tá? E eu acho que a tecnologia em si, ela nem é boa, nem é ruim. O uso que você faz da tecnologia pode incluir, pode excluir, tá? Pode agregar um fator adicional ao seu trabalho e permitir que você faça com mais qualidade ou mais rápido, ou simplesmente pode ser algo cosmético, que não vai fazer diferença. Veja só, 2 amigos meus tiveram o mesmo problema de saúde, procuraram o mesmo cirurgião, e o mais velho se operou primeiro. E a opção, a indicação da cirurgia foi por cirurgia robótica. 5 meses depois, o mais novo fez os exames, precisava fazer o procedimento, o problema era um pouco diferente, e o meu cirurgião optou pela cirurgia tradicional. O irmão mais novo dizia assim, mas por que o meu irmão mais velho teve direito à tecnologia ou não? A questão é a gente entender se é necessário utilizar, porque isso tem um custo.
Sim. Isso tem um custo para o tribunal para poder automatizar os sistemas, isso tem um custo para o advogado para manter os seus sistemas atualizados, e a gente está ficando cada vez mais dependente disso. A gente agora vive o momento do chat GPT e das inteligências artificiais generativas, e você vai separar agora o juiz que usa a inteligência artificial para fazer os seus relatórios, para fazer as suas decisões, os advogados que utilizam a inteligência artificial para rever uma petição, para fazer uma pesquisa de jurisprudência. O memorial, e outro que não utiliza isso. Então, se a gente antes separava aquelas pessoas que eram alfabetizadas, que não eram alfabetizadas, e algumas pessoas falam de analfabetismo tecnológico, ou dificuldade em relação a isso, a gente vai passar agora por uma nova fase, um novo ciclo. Aqueles que vão ter condições financeiras de utilizar a tecnologia e aqueles que não vão ter condições financeiras de fazer isso. Tá certo? Então, só que a gente não vai virar a página de um livro e apagar a realidade atual. A gente está num processo que muitos chamam de digital. Você pega o físico, o digital, e você trabalha em conjunto. Com os dois. A gente já tem livros que saem dizendo que em pouco tempo a gente vai ter em qualquer interação humana, em algum momento, algo digital. Uma mensagem para marcar uma reunião, o pagamento que vai ser feito por meio eletrônico, o aplicativo que você vai utilizar para chamar o carro para levar para aquela reunião. Os próprios cartão de visita hoje em dia, tudo no celular. Perfeito. E veja só. Aí, primeira pergunta, qual é a sua atitude? Você está preparado, não digo para usar, mas para entender o que você pode ou não fazer com a tecnologia? Tá? E olha como o perfil muda. Hoje o cliente chega para mim e diz assim, vou lhe mandar os documentos pelo WhatsApp. Tá? Eu não preciso mais guardar documento físico dele. Mas acontece que eu também tenho que me preocupar como é que vai ser o armazenamento das informações ou no meu computador de escritório ou no meu celular de casa por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Então, a gente passou a ter, com a tecnologia, outras camadas de regulação que a gente precisa levar em consideração. Aí vem a herança. Veja só, eu não tenho uma herança separada da herança digital. Eu vou entender que o conceito de herança ou do espólio é uma universalidade de direitos. Então, ali eu tenho boi, eu tenho terra, eu tenho casa, mas eu tenho Bitcoin. Tá? Ou eu tenho também um perfil que eu monetizo vídeos no YouTube, e aquilo ali faz parte do meu acervo patrimonial. Tá? E a gente precisa começar, e esse momento que nós estamos conversando eu acho que é importante, porque algumas decisões vêm sendo tomadas pela Comissão de Atualização e Reforma do Código Civil. Em que sentido? Nós vamos trabalhar isso em conjunto, numa perspectiva holística. Eu vou olhar todos os ativos que você tem, não importa se são físicos ou digitais, a gente vai tratar disso de modo dissociado. Tá? Então, o primeiro desafio é de política legislativa. Como é que você vai encarar essa situação? Tem um segundo desafio. Tá? Independente do caminho que você escolher, a gente vai ter que entender que aquilo que é essencialmente digital tem peculiaridades que a gente nem sempre está acostumado. Então, veja, se eu empresto um livro para você fisicamente, tá? A gente vai discutir propriedade, a gente vai discutir posse do livro. E aí, a gente vai ter a propriedade ou exercida por você, ou exercida por mim, ou, no máximo, multipropriedade. Eu vou dividir o tempo. Mas se eu tenho um livro digital, eu posso simultaneamente acessar o livro junto com você. A gente não precisa nem ter no mesmo lugar físico para isso. A gente pode estar em lugares diferentes. Compartilha de uma forma conjunta. Perfeito. E veja, qual é a minha prova de propriedade? É uma nota fiscal, é um recibo, ou eu mando no oficial de justiça em loco, ou alguém no cartório fazer um ato notarial e eu vou definir aquilo ali. Mas quem é o proprietário do bem físico? A gente, para bens de raiz, para bens imóveis, a gente tem a fé de um registrador que vai ter lá guardado, registradas as informações. Elas estão concentradas num lugar só. Mas veja, quem é o dono de uma carteira de criptoativos? É a pessoa que tiver o login e tiver a senha. A gente tem várias discussões sobre isso. Por exemplo, em relação à ocultação de bens, sonegação de bens, em relação à utilização desse dinheiro para finalidades ilícitas, em relação à possibilidade de alguém perder essa senha, tá? Ou perder esse login. E, veja, se você tem um livro físico, você tem acesso àquele livro sempre que você quiser. Mas se você compra o livro digital e a plataforma onde está hospedado o livro digital está fora do ar, apesar de você ser proprietário, você não consegue utilizar aquilo que você adquiriu. Mas será que você adquiriu o livro ou você adquiriu os direitos de uso, de ler o livro?
E esses direitos de propriedade permanecem com você até que você definha eles ou você perca por uso capião de outra pessoa, porque você não exerceu o ato de domínio. Mas o que é que acontece? Essas licenças para bens digitais são, em geral, temporárias e a maioria limitadas à vida do titular. Então, o que é que acontece? Muito do assombro, da discussão sobre a herança digital, muitas vezes, se diz respeito a um tema só, natureza jurídica. Se você entender o que é que está diante dos seus olhos, como é que funciona, qual é o regime de direito que você aplica para aquilo ali, os problemas começam a desaparecer. Só que a gente está vivendo um momento novo, porque como esses bens ditos digitais, ou bens digitais, eles não tinham regulamentação do Estado, a gente passou a ter as próprias empresas de tecnologia, através dos seus contratos, dos seus termos de uso, estabelecendo algumas diretrizes. Tá? Então, a gente vive um momento que não temos ainda uma lei específica para enfrentar esses assuntos. Mas qualquer grande empresa de tecnologia tem termos de uso, condições de privacidade, tá? E que são, basicamente, contratos de adesão. Contratos de adesão. E, nesse sentido, a gente precisa lembrar que nós, na correria do dia a dia, não paramos para estudar cada cláusula. Quem lê aquilo? E ainda que você se dispusesse a ler, a quem você iria reclamar se não gostasse de determinado dispositivo? E como que muda uma cláusula? Não tem como. Ou você adere ou não adere. Mas você está pensando no cenário de que a gente recebe o contrato, assina, e, em tese, aquele contrato vai permanecer enquanto você desejar ficar no serviço. Essa não é a realidade digital. Porque você viu o seu Instagram hoje pela manhã e, à tarde, quando você volta para ele, tem uma mensagem assim: os nossos termos de uso mudaram. Você deseja ler os termos e continuar no serviço? Clique sim. Mas se você clicar não, Zé, você vai perder o acesso ao seu perfil, à sua conta. Então, o que é que acontece? São contratos por tempo indeterminado, são contratos, na terminologia do direito do consumidor, cativos de longa duração. Tá certo? E o que é que vai acabar acontecendo? É imposto para a gente alterações de dispositivos de cláusulas e a gente está tão dependente do serviço que a gente começa a discutir que não é caso de você consentir ou não consentir. Na verdade, você só faz aderir aquilo, você assente, tá? Porque você depende, você não consegue mais. Será que qualquer advogado que está nos ouvindo, consegue hoje interagir com seus clientes sem WhatsApp? Difícil. Tá certo? É bem complicado, tá? E essa é a primeira questão. Aí eu posso tratar esse assunto na perspectiva do magistrado, posso tratar esse assunto na perspectiva do advogado. Olha a dificuldade para o juiz. Primeiro qual é o tipo de prova que ele vai exigir das partes para poder atestar a existência desses bens. A gente vai trabalhar com documento eletrônico. A gente ainda trabalha, na nossa cabeça, com a dicotomia de original e cópia. A gente ainda trabalha com a necessidade de você autenticar alguns documentos e reconhecer firma. A realidade do digital, que a gente utiliza entidade de certificação, como a gente tem nos nossos tokens dos advogados, os juízes também têm os tokens dele, é diferente. Porque você, quando assina o documento, alguém já verificou o dia, a hora, se foi utilizada a sua senha específica. Segunda situação, a gente tem bens que eles valem, por exemplo, no YouTube, são vídeos, tá? Ou são arquivos de áudio. O processo civil brasileiro, basicamente, ele é escrito. Então, o que vale é texto. Tá? Então, é difícil você representar. Como é que você representa um arquivo de vídeo, um arquivo de áudio? Você dá um nome para o arquivo. Mas eu posso dar um nome que eu quiser. A gente está falando sobre tecnologia, família e sucessões, mas se eu colocasse assim, um dia na praia, eu colocasse um dia no parque de diversões, o conteúdo do vídeo nem sempre significa o nome, o título. Tá? E essa é uma dificuldade. Como é que você indexa esses documentos? Como é que você organiza esse acervo? Na nossa cabeça, além da gente trabalhar com original e cópia, a gente também trabalha com bens que têm conteúdo econômico, que você consegue medir, e bens que não têm conteúdo econômico. Mas como é que você vê a sua agenda de contatos do seu telefone celular? Será que ela tem conteúdo econômico para você ou ela não tem conteúdo econômico? Só sabe quem perde os contatos. Eu tinha um juiz, um grande amigo meu, que ele falava que o bom advogado é aquele que tem muito contato. Se eu tenho muito contato, eu conheço o juiz, eu conheço o desembargador, eu conheço o promotor de justiça. Se eu conheço essa pessoa me recebe com outros olhos do que um desconhecido. Perfeito.
Então, essa questão da nossa agenda, você perde um celular hoje, você fica desesperado. E aí, você perde um celular, perfeito. Você perde muito conteúdo que está aqui dentro, muitos arquivos que estão aqui dentro, principalmente nós, né? Que às vezes temos arquivos aqui sigilosos, né? Os clientes que a gente carrega para o dever de ofício que a gente precisa para o trabalho. Agora, veja só. Eu estou perguntando a você se a gente consegue quantificar quanto vale a nossa lista de contatos. Mas acontece também que quando a gente abre um perfil em qualquer rede social, é como se fosse uma vitrine e a gente está se expondo. Tá? Ou mais ou menos nós estamos nos expondo. E aí, veja a situação. Eu posso dizer que todo perfil necessariamente tem valor econômico? Não. Mas a gente tem pessoas que, no mesmo perfil, utilizam para fins pessoais e para fins profissionais. Nem todo mundo tem um perfil para cada tipo de atividade. A gente hoje tem uma discussão interessante sobre as pessoas que são digitais influencers. E você vai dizer assim, poxa, Marcos, mas num podcast de família e sucessões, por que essa discussão? Olha o recorte que eu vou fazer. A gente hoje tem casais celebridades que, enquanto o bebê ainda está em gestação, abrem um perfil para o bebê na rede social, que, pelos termos de uso, só deveria admitir pessoas com capacidade e não pessoas incapazes. Esse bebê nasce com 3, 4, 5 milhões de seguidores. Já nasce famoso. Os pais passam a expor a vida daquela criança rotineiramente e mais, a explorar financeiramente aquela exposição. Alguns chegam a criar linhas de produtos para bebê para poder divulgar para os seguidores daquele perfil. E aí, a questão agora é que isso, para alguns casais, virou profissão, gerenciar a carreira dos filhos. Se isso acontecia eventualmente com a modelo, com a atriz mirim, com o cantor, com a internet você potencializa para vários tipos de situação. E o problema é, quando é muito abusivo, quando foge da curva, você consegue perceber que aquilo ali está exagerado, precisa de uma medida. Mas veja, o sharing, a exposição demasiada da atividade dos filhos nas redes sociais, precisa ser analisado no caso concreto. O que é abusivo? Postar 2 fotos do filho por dia? 10 fotos por semana? Se eu ficar de segunda a sexta sem postar foto nenhuma e decidir postar as fotos apenas no sábado, eu estou expondo demais o meu filho? Tá? Eu posso expor só momentos bons do meu filho, posso expor momentos ruins, ele está doente, está no hospital, tá certo? Eu estou angustiado como pai, ou a mãe está preocupada, quer compartilhar aquilo com os seguidores para ver se alguém dá uma luz para ela. Tá? Então, o grande problema, às vezes, é que a gente tenta colocar todas as situações na mesma cesta, no mesmo barco. Vou lhe dar um exemplo. Milhas aéreas. Milhas aéreas são transmissíveis ou não, Marcos? Eu disse a um colega o seguinte, de que milha você está falando? Daquela que você paga a fatura do seu cartão de crédito como bonificação, como um presente. Você recebe num programa de fidelidade do seu banco, você pode transferir para a sua conta da empresa aérea. Você está falando das milhas que a própria empresa aérea te entregou quando você utilizou os serviços dela. Mas hoje você pode pagar mensalmente em dinheiro para você acumular milhas. E aí, às vezes, a gente na vida louca que a gente tem, está lá na timeline do Instagram, aí tem lá um cardzinho, tem lá 2 linhas no card com a fotografia, o Tribunal X decidiu sobre milhas, pode transmitir ou não pode transmitir. Não é tão simples assim, tá certo? A gente precisa entender qual é o contexto, a gente precisa entender também se nós estamos discutindo essa transmissibilidade entre pessoas vivas, ou a gente está falando da transmissibilidade dos herdeiros, e a gente está falando das milhas daquele que já partiu. A gente tem várias companhias aéreas, elas têm contratos dos programas de fidelidade diferentes. E aí, muita gente hoje vendendo fórmula mágica, tá? E utilizando aspectos tecnológicos, por exemplo, aplicação de inteligência artificial para propor a constituição de uma sociedade. Muita gente erradamente se refere a holding, quando na verdade você tem uma sociedade patrimonial com uma finalidade bem distinta de uma holding originariamente falando. As pessoas utilizam essas ferramentas e às vezes fazem uma fórmula, algo engessado, tá? Fazendo analogia com o carnaval, aquele pessoal que vai para o carnaval em Salvador recebe uma roupa, recebe um uniforme, recebe um abadá. E aquela roupa é padrão para todo mundo que vai para o bloco. Mas tem gente que customiza a sua roupa. Às vezes a roupa fica folgada para você, às vezes a roupa fica muito longa para você, e você precisa contar com um profissional, com alguém que entenda aquela realidade e adapte aquilo para a sua necessidade.
E aí me espanta a quantidade de pessoas que vendem fórmulas mágicas e fórmulas prontas, tá? Do tipo, trabalhe 1/3 a menos e ganhe 5 vezes mais ou 10 vezes mais. Será que isso é viável em longa escala? Será que a gente pode tratar esses assuntos em abstrato? Acho que a metodologia que a gente vem utilizando nos últimos 30 anos para família e sucessões é entender a realidade do caso concreto, é proteger a privacidade das pessoas, a intimidade das pessoas, respeitar a diversidade. Como é que, num cenário de pluralidade e diversidade, eu vou dizer que aquele remédio serve para todos os casos e que quem não tem aquilo está ficando para trás, por exemplo? Me preocupo muito com a maneira como essas coisas estão caminhando. Marcos, uma grande preocupação que se tem hoje, uma grande discussão que se tem hoje, não só sobre o mundo digital que a gente vive, mas a questão da herança digital. Eu tenho para mim uma dificuldade muito grande em algumas decisões que eu já vi que não permitem o acesso dos herdeiros às páginas de redes sociais daquelas pessoas falecidas. Tem um caso emblemático, que você, com certeza você deve saber, aquele caso daquela garota de Berlim, que ela foi assassinada, que os pais entraram para verificar o que aconteceu, e ela obteve uma decisão favorável na Suprema Corte alemã. Só que o que fez o Facebook? O Facebook simplesmente entregou para os pais um pendrive com todas as informações da rede social. Eles tiveram que recorrer novamente para que o tribunal fale: não, você não vai entregar pendrive, você vai entregar a mesmo login e a senha para que os pais possam entrar na rede social da mesma maneira que ela poderia entrar, com aquela visualização toda que ela poderia entrar. Tem algumas decisões, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aqui já deu decisão negando acesso, dizendo que é a questão de privacidade. Eu tenho para mim o seguinte: você não vê, não via há pouco tempo atrás, e é difícil você ver, inventário. Quando é que você inventaria foto? Você inventaria foto? Você inventaria, faz inventário de carta, de bilhete, você faz inventário das várias questões que envolvem as questões pessoais, porque as questões pessoais morrem comigo, né? Elas não são transmitidas. Então você não vê nenhuma discussão sobre inventário no qual a pessoa deixa uma caixa fechada com as suas fotos e suas lembranças de vida. Isso não vai para o judiciário. Simplesmente o que os familiares fazem quando a pessoa falece? Contrata um chaveiro, abre aquele cadeado, abre aquele cofre e tem acesso àquelas fotografias. Apesar de serem fotografias pessoais, aquilo ali não entra. Agora, quando eu entro por um ambiente virtual, parece que aquilo ali é uma privacidade que eu não posso adentrar dentro dela, eu não posso acessar aqueles dados, por força até mesmo desses termos e condições que são impostos pelas redes sociais. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, ou seja, do acesso dos herdeiros às redes sociais das pessoas falecidas, quando essas redes sociais, porventura, transformam o perfil dessa pessoa num memorial, né? Tem algumas redes sociais que não permitem de forma nenhuma o acesso. E, além do mais, além das redes sociais, tem uma questão também que me intriga bastante, que são as skins dos jogos eletrônicos. Eu vi uma skin de uma faca de um joguinho desse eletrônico que ela vale milhares de dólares. Só que os termos e condições dessas plataformas diz que aquilo ali é de propriedade da plataforma. Não é de propriedade daquele que galgou ali todas as fases daquele jogo para conseguir ganhar aquela. Conquistou de utilizar a funcionalidade daquilo. E aquilo ali, apesar de muitas plataformas impedirem a venda daquilo, aquilo ali é feito. A venda daquilo ali, você entra na internet, você consegue comprar algumas daquelas skins. Tem até plataformas que elas mesmas comercializam esses skins entre os seus usuários. Então, eu queria muito que você me falasse um pouco qual a sua percepção sobre a herança digital, o acesso dos herdeiros aos perfis de rede social, o acesso dos herdeiros a essas questões de cunho econômico, né? Os vídeos do YouTube que você falou, essas armas de
digitais, desses jogos eletrônicos. Como é que você vê essa questão? Vamos tentar organizar um pouco o cenário que a gente tem. E aí a gente vai voltar para o nosso papo anterior. Veja só, primeira dificuldade. A gente tem no livro das sucessões, eu estou falando do Código Civil clássico. Isso. Uma sucessão que seria o caminho preferencial, cada um de nós escolher qual o destino dos nossos bens, e para isso a gente lançaria a mão de um testamento. Ou para aquelas pessoas que o testamento tem algum problema e vai ser invalidado, ou que faleceram antes de fazer um testamento, a gente tem a regra supletiva, que só vai ser aplicada na ausência de uma manifestação de vontade, que é a da sucessão legítima. Tá? Muito bem. É o mesmo raciocínio aqui. Quem está nos ouvindo, você tem uma conta no WhatsApp, você tem uma conta no Instagram, você tem uma conta no Facebook. Tá? A plataforma que você escolheu a se agregar, ela tem funcionalidades. A minha pergunta é se você ativou ou não ativou essas funcionalidades. Tá? Ou seja, a pessoa que faleceu, ela em vida estabeleceu o destino do que ela quer que aconteça com esse acervo digital dela ou não. Tá? E aí, por que isso é importante? Porque a gente precisa discutir se os herdeiros poderiam se opor, por exemplo, à decisão de alguém que em vida disse assim: eu ganho dinheiro com o meu Instagram, eu ganho dinheiro com o meu YouTube, mas quando eu me for, tá, eu quero que a conta seja extinta e ninguém vai mexer mais nessa conta. Para mim, dentro dos limites do que é disponível do patrimônio dele, tá, ele poderia fazer isso numa boa. Mas nós já temos no Brasil discussão sobre isso. Herdeiros buscando acesso àquilo que em vida a pessoa disse que preferia que fosse extinto quando acontecesse falecimento. Tá? Então, a gente vai ter pessoas que morreram e disseram exatamente o que querem que aconteça com seus ativos digitais. Essas são a minoria. Pessoas que faleceram e não falaram nada absolutamente disso. Antes da gente ir para as sucessões, vamos para o livro de consumidor. Se eu não faço escolha específica e eu tenho uma conta no Instagram, no Facebook ou no X, o que vai acontecer? A plataforma escolhe para mim. A plataforma tem uma programação padrão. Tá? Então, por exemplo, se você tiver uma conta no Gmail do Google, o Google tem um gerenciador de contas inativos. Tá? Okay. Então, por que sua conta pode ficar inativa? Por vários motivos, mas um deles é a morte. Quanto tempo demora sem você acessar a sua conta do Gmail para que a Alphabet, a empresa que controla o Google, considerar que a sua conta é inativa? Você pode configurar um padrão específico ou, na sua omissão, vai ter estabelecido o padrão que eles estão colocando lá. Tá certo? Então, a gente primeiro vai ter que entender que a minha resposta vai depender da situação da sucessão específica. Quem foi que faleceu e qual foi o comportamento dele em vida. É como se eu fizesse um contrato e os herdeiros têm que observar o contrato que eu fiz em vida. Se eles são sucessores. Tá certo? Eles precisariam arcar com aquilo. Mas a pergunta é, eu fiz aquilo voluntariamente, eu sabia o que eu estava fazendo, ou aquilo foi imposto para mim? Agora, olha a dificuldade. O juiz das sucessões tem competência para isso? Ou isso vai ser considerado uma matéria de autoindagação? E vai dizer assim, atenção, eu vou deixar isso aqui separado, vocês vão para as vias ordinárias, vocês entram com ação numa vara civil comum, decidem lá o que vai acontecer e depois eu faço uma sobrepartilha. Ou depois vocês trazem para cá para a gente prosseguir com o inventário. Isso. Tá? Então, você já imaginou se a única pendência do inventário é essa, e você vai ter que ir para o judiciário, podendo fazer todo o restante extrajudicialmente e resolver logo a vida daquela família, tá? Mas, além disso, a gente tem que lembrar que essas plataformas, elas não são parte do processo judicial. Não. Quem são as partes do inventário? São os herdeiros, é a viúva, meieiro, a companheira que tem patrimônio para dividir, tá? Então, faz sentido o juiz das sucessões estabelecer uma medida dessa, sem dar oportunidade de quem vai receber a determinação poder se manifestar no processo, poder exercer o direito dele ao contraditório antes da decisão. Então, veja que a gente tem problemas de ordem material, a gente tem problemas de ordem processual. E olha a dificuldade. Se você for uma pessoa conectada, você está no TikTok, no Instagram, no YouTube, você tem uma conta no e-mail gratuito, você pode ter outra plataforma, um Clubhouse da vida, ou as plataformas que têm conteúdo pago, por exemplo, o OnlyFans, que muita gente monetiza em relação a isso. E aí, imagine eu precisar ingressar em cada plataforma dessa e está sujeito às regras próprias da plataforma. Você não tem, por exemplo, um critério único do que vai acontecer depois que você falecer com
a sua atividade digital? Porque cada serviço tem regras próprias. E aí você sofreu um acidente, você está no hospital, está na iminência de fazer uma cirurgia, aí lembrou que não tinha testamento, quer resolver a sua vida. Será que você não pode, no testamento, aproveitar e disciplinar o que vai acontecer no testamento? Com as redes sociais, com os seus ativos. Com qualquer ativo digital. Ativo digital. E aí qual é o problema? O juiz não tem uma autoridade central para determinar que o determinado ativo digital seja preservado, ou seja transferido para o fulano. Porque a característica desses ativos é de ser descentralizado. Uhum. Bom, em relação às plataformas, as plataformas vão dizer que o que eu escrevi no meu testamento não é compatível com as alternativas que ele estabelece nos termos de uso. Aí, qual é a situação? Esses termos de uso hoje são transnacionais. Só que, se eles oferecem serviço no Brasil, eles têm que estar sujeitos à legislação de consumo brasileira. E a gente vai ter que, talvez, declarar a abusividade de uma cláusula dessa para poder conseguir chegar à finalidade. Mas olhe como os assuntos se confundem. Eu recebi uma consulta de uma senhora que perdeu o marido num acidente violento e, na hora de organizar os bens para as primeiras declarações do inventário, ela se recordou que eles tinham acabado de adquirir um imóvel na planta. E aí o que é que acontece? Foi na época da pandemia a aquisição e toda a transação foi feita no e-mail do marido. Então, o que é que acontece? Ela tenta acessar o e-mail do marido e, por conta do tempo que tinha se passado, a conta estava inativa e ela não tinha acesso ao conteúdo da conta. Então, ela vai ao juiz e diz que quer discutir a herança digital e que a herança digital para ela, basicamente, é o acesso à conta de e-mail do marido para ela ter acesso ao contrato. Mas essa é a única forma que ela tem de ter acesso ao contrato. Ela poderia apenas oficiar o vendedor, tá? E conseguir uma segunda via, uma cópia daquele contrato. Imobiliária, por exemplo. Então, será que esse caso é verdadeiramente de discussão sobre a herança digital ou da falta de compreensão, às vezes, sobre o assunto? Próximo problema. Equipamentos digitais são caros. Um telefone, um smartphone de última geração, um AirPod, um relógio inteligente podem valer alguns milhares de reais. Então, se você pega uma pessoa bem aquinhoada, então ela tem um computador, um tablet, ela tem um AirPod, ela tem uma caixa de som. E quando você soma isso, o valor é considerável financeiramente para a grande maioria da população brasileira. E alguns equipamentos eletrônicos eles só funcionam através de login e senha. Então, a pessoa diz assim, olha, eu quero o login e a senha do fulano que morreu, porque senão eu não consigo utilizar aquele equipamento. Você pode levar uma assistência autorizada, levar a nota fiscal e pedir para eles reiniciarem aquele equipamento sem necessariamente você precisar ter acesso à conta daquela pessoa. E a gente fala assim, mas o fulano já morreu, eu sou o herdeiro dele, compete a mim guardar a memória do falecido, então por que eu não posso ter acesso? Porque o falecido conversou com terceiros. E a gente também vai estar ingressando na intimidade, na privacidade das pessoas com quem o falecido conversou. Essa questão. Tá? E aí, veja, o que é que parece haver de consenso na doutrina brasileira? Aqueles bens digitais, aquela sua presença nas redes sociais, sua presença em algumas plataformas, que pode ser quantificada em dinheiro, seria objeto de transmissão. Uhum. Em relação àquilo que não é claramente quantificado em dinheiro, tá? As fotos que você curtiu, as fotos que você postou, determinados diálogos que você teve com alguém no direct do Instagram ou conversando no WhatsApp, essas, por não terem conteúdo econômico, tá? Estão relacionadas a direito de personalidade, que são intransmissíveis por definição. Agora, isso resolve uma parte do problema. Se eu tiver no extremo que o bem é existencial, no extremo que o bem é patrimonial, a gente parece que tem algum consenso. Falta consenso em relação àquilo que é híbrido. E mais, meu caro, embora os termos de uso falem que cada conta é de responsabilidade de um único sujeito, não falta por aí exemplo de casais que dividem a mesma conta. Tá? E aí a gente tem outra discussão, porque tecnicamente, apesar do casal utilizar, alguém registrou aquela conta. Teria ameação dessa... Como é que eu divido o perfil? Eu não consigo dividir o perfil. Não tem como. E agora você imagine o seguinte, o advogado recebe essa demanda, mas ele não tem presença digital, ele não tem conta na rede social. O juiz que vai julgar aquele caso, e que ele não sabe o que é que significa curtir, ele não sabe o que é que significa stories, tá certo? Ele não consegue distinguir o que o TikTok faz, do que é que o LinkedIn faz e qual é a proposta de cada rede social. A gente está falando da vida.
A gente está falando das relações humanas. Acho que a premissa que todo mundo parte, e eu acho que essa premissa aparece no projeto de reforma do Código Civil, é que o direito regula relações humanas. Se essas relações são digitais ou são analógicas, elas continuam sendo relações humanas. A gente não pode achar que, porque foi a plataforma está em outro país, que a gente não vai poder aplicar as nossas normas dentro da nossa realidade territorial brasileira. Isso vai acontecer. Tá? Então, às vezes, a gente tem que deixar um pouquinho a empolgação de lado em relação a esses assuntos e parar para pensar o seguinte, tá? Eu tenho conhecimento e informação suficiente para exercer autonomia e tomar as minhas decisões em matéria digital. Meu caro, quem é que entende mais de tecnologia? É o avô ou é o neto? Mas, na prática, a autoridade parental muitas vezes é compartilhada. Pais, avós, a família mais estendida. Então, olha a dificuldade de você que tem o dever de formar, de educar, de criar aquela pessoa e precisa preparar ela para o digital. Mas a gente está numa geração de transição. Muita gente não tem vivência com essa tecnologia. Tá? E aí a gente abre duas possibilidades. Ou a gente mantém um livro de família analógico e a gente tenta escrever outro livro para o digital. Para mim, não é o melhor caminho. Ou você passa a raciocinar que não dá para dissociar mais. A gente precisa pegar as relações que tradicionalmente a gente mantinha e entender qual é o impacto da tecnologia nessas relações. E olha que a gente nem começou a discutir a questão da presença digital. O que é que vai acontecer? A gente morre fisicamente, mas a gente não precisa necessariamente desaparecer do metaverso ou do mundo digital. E aí vem outras discussões que a gente pode até bater esse papo um pouquinho mais para frente, tomando outro café. Mas a gente tem uma agenda. A gente tem uma agenda que, dentro do IBDFAN, a comissão do IBDFAN Tech, já vem trabalhando há algum tempo. Eu tenho colegas que dizem assim, esse negócio digital deixa para você, eu não quero saber. Eu disse, você não pode ignorar. Você vai ser atropelado. No futuro eu vou ver isso. Isso não é futuro mais, isso é presente. Tá certo? Mas veja, talvez seja presente em algumas capitais, talvez não tenha chegado ainda no interior, tá certo? Talvez a gente ainda encontre mais decisões nos tribunais sobre Facebook do que sobre Instagram, porque o tempo do judiciário é diferente, a gente demora alguns anos até que os tribunais superiores decidam sobre aquele assunto. A gente pode ter, muito em breve, um livro de direito civil digital, pode ser que demore mais um pouco, tá? E aí, ou você se acomoda, cruza os braços e diz assim, vou esperar que apareça a legislação e aí eu vou estudá-la, ou você começa a perceber que essas demandas estão chegando. Estão aparecendo, tá certo? E como é que você viu? Eu sei que você está à frente também de algumas questões e também o próprio IBDFAN está também à frente das questões de direito de família nesse projeto do novo Código Civil. Como é que você viu a questão posta sobre a herança digital nessas propostas que foram apresentadas? Você acha que vai ter algum avanço? Você acha que realmente, a gente estava conversando aqui anteriormente, a necessidade de um livro próprio para o direito digital? Será que é necessário também constar lá nos regimes de bens como é que vai ficar a questão do patrimônio digital de um casal? Lá no usufruto dos bens dos filhos menores, você vai constar também a questão do acesso às plataformas digitais dos filhos menores? Tem crianças hoje que estão ganhando mais dinheiro que os próprios pais, né? Com certeza. Até cachorro tem perfil, gato em rede social. Como é que você vislumbra essa questão? O que está por vir aí para a gente poder dar fechamento com chave de ouro dessa conversa nossa aí? Vamos lá, vamos pegar a metáfora do copo. Eu posso olhar o copo meio cheio e dizer que a gente não tinha legislação nenhuma sobre o assunto, e que o simples fato de você cogitar colocar isso na legislação, pelo menos atrai a atenção e as pessoas começam a discutir o assunto. Exato. Isso não é algo para o futuro, isso é real. A gente vai ter um livro tratando desse assunto. O Marcos, pessoalmente, preferiria que no livro de família, no livro de sucessões, no livro de contratos, a gente trabalhasse em conjunto o analógico e o digital. A comissão... itens do digital em todos os livros. Integrado. A comissão preferiu fazer um livro apartado. A preocupação é quanto deve ser colocado no Código Civil nesse momento. Por quê? A cada 2 anos a tecnologia costuma mudar e muda com uma velocidade cada vez menor. Então, o que é que acontece? O tempo cada vez menor. A velocidade maior, o tempo menor. Será que faz sentido a gente disciplinar e engessar esses assuntos dentro do código? Também, tem um processo de tramitação muito diferente em relação a isso.
Veja, por exemplo, quantas maneiras diferentes eu tenho de assinar um documento eletrônico. Algumas com mais segurança, algumas com menos segurança. Os próprios cartórios, né? Hoje em dia estão... Perfeito. A gente tem a plataforma específica do notariado, a gente tem a assinatura ICP Brasil. Isso. Mas será que daqui a 5, 10 anos eu vou continuar utilizando essa mesma tecnologia para assinar? Ou digitar minha senha do token vai ser coisa do passado, que vai ser tudo biométrico? É conveniente colocar no Código Civil uma regulação exaustiva? Eu acho que não. Engessada? Isso. Eu acho que linhas gerais sobre o assunto, nesse momento, parece ser o mais adequado, o mais usual. No Brasil, você me perguntou sobre o projeto do Código Civil. Eu vou dar um passo atrás. Em 2022, em dezembro de 2022, outra comissão de juristas que foi designada apresentou ao Senado Federal um projeto para regular a inteligência artificial. Nós estamos gravando isso aqui em 2024. Esse projeto continua nas primeiras fases da tramitação dentro do Congresso. Tá? A inteligência artificial que se discutia em 2022 não tem o impacto do ChatGPT, da IA generativa. Tá? Lá se falava do assunto, só que acontece que a maioria das pessoas não tinha experienciado utilizar a plataforma e ver o que é que ela pode fazer. Tá? Agora, imagine, isso é uma lei específica, que é mais fácil de alteração. Se eu pego e trago essa regulação para dentro do código, que pressupõe algo que seja perene, que estabeleça uma segurança, que seja duradouro, será que a gente deve fazer isso em minúcias? Não foi o que a comissão propôs. Nesse ponto, eu estou de acordo com eles. Eu acho que a gente precisa de linhas gerais. Tá? Mas, se você me pergunta, eu tô animado com o que pode vir no futuro próximo para a gente em relação a esse assunto? Sim. Porque o que é que acontece? As pessoas perceberam que não dá para ficar em cima do muro, não dá para ficar omisso em relação a esses assuntos. A gente precisa colocar isso na discussão e nos currículos das faculdades. A maioria das faculdades no Brasil não tem uma disciplina específica para discutir esses assuntos. Tá? Eu acho que é papel do IBDFAN, é papel das entidades chamar a atenção de que como é que nasce uma norma? Você primeiro vê aquilo acontecendo no mundo, você descreve aquela situação e você vai valorar aquilo ali. Aquilo é bom, aquilo é ruim, aquilo é conveniente, aquilo é perigoso. A gente tem que colocar um limite para a idade aqui. A gente pode deixar qualquer pessoa fazer isso? Bom, é nessa fase que nós estamos. Então, a gente já vê acontecendo. A gente já tem muitos trabalhos descrevendo o que está acontecendo. A comissão agora valorou o que já está maduro para ser regulamentado e o que vai ficar para uma próxima. Por exemplo, uma discussão sobre neurodireitos, a proteção da sua privacidade mental. Tá? Isso é um tema em alguns países. Por enquanto, aqui, essa parte ainda não foi colocada na nossa legislação. O que não quer dizer que não tenha proteção, porque a gente tem que lembrar que os princípios se aplicam para essas situações. Em outras palavras, a agenda da gente para temas de família e sucessões para os próximos meses vai ser bem intensa. A gente precisa estar antenado ao que está acontecendo. Vai ser difícil acompanhar, tá? Mas se a nossa sociedade já não é mais a mesma de quando a gente fazia conexão na internet, que a gente tinha que usar o telefone, ficava ouvindo aquele barulhinho, tá? Cadeira de escada. A cadeira de escada, a gente precisa se preparar para o que está vindo agora, enquanto a computação quântica e a inteligência artificial geral não chega no nosso dia a dia. E a gente tem um orgulho muito grande da gente, do IBDFAN, ter participado disso com grandes e ilustres juristas que nos representaram lá. Logicamente que aqueles que estão aqui hoje, que são membros do IBDFAN, vão acompanhar essas discussões. Nós temos uma live dia 7 de maio, né, para a gente poder estar discutindo isso. Então, o convite está feito a todos vocês aí, na nossa live do dia 7 de maio, onde nós vamos discutir com todos os juristas do IBDFAN as conclusões, as percepções deles em relação ao cenário, as perspectivas, né? Esperamos que esse código ele realmente venha rápido, porque às vezes a discussão que a gente está com ela aqui, se demorar mais de 30 anos, como foi o Código 2002, para ser publicado, geralmente o livro de direito digital já vai estar obsoleto quando esse código vier a entrar em vigor. Então, pessoal, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês, agradeço imensamente, Marcos, por você ter abrilhantado a gente aqui, por ter falado um pouco das suas percepções aqui. Bom que está aqui em Belo Horizonte, comer um pão de queijo, tomar um bom café. Muito obrigado, viu, por estar aqui hoje e abrilhantando a gente aí com essa herança digital. A alegria é minha, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, então até o próximo podcast. Espero que tenham gostado. Valeu.